Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos, Felipe por aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem nessa segunda-feira, hoje, 4 de novembro de 2024. É a reta final do ano de 2024, com forte alta hoje, né? E recuo no dólar, ao contrário lá do fechamento da sexta-feira que nós tivemos alta no dólar, alta na taxa de juros e queda nas ações. Nós vamos falar sobre esse momento. Seria o melhor momento de novos aportes e a garantia da renda barata. Então nós vamos falar sobre isso no decorrer desse vídeo. O governo hoje correndo atrás do corte de gastos para sobreviver numa possível eleição do Trump ou da Câmara, como que isso se traduziria, uma vez teremos definições bem próximas. Então, vamos começar falando de comportamento de pregão, né? Alguns papéis, Transmissão Paulista nos 24,57, na sexta-feira chegou a fechar nos 24,10, 1,95% de alta hoje. Vale nos 62,53, 0,81. Lá fora, minério de ferro novamente voltando a subir. Semin 3, uns 6,29, alta de 1,78 na data de hoje. E Irani, né, uma grande surpresa aí com o small cap subindo 5,79% de alta, 7,67, o papel chegou a negociar na sexta-feira nos 7,20. Bem lembrado que o papel na semana passada chegou também a negociar quase nos R$ 8, ali nos 7,90, se eu não me engano, 7,86, 7,79, e depois recuou bastante nos outros pregões posteriores. Caixa Seguridade nos 14,95, 2,82%, e Banco do Brasil, né, nos 26,24, 0,57 de alta hoje. Lembrando que BB Seguros deve ter também anúncio de divulgação de resultados nessa semana, na reta final da semana. Papel ali na casa dos R$ 34, faz preço no Banco do Brasil. É importante lembrar que hoje tem divulgação dos dados do Itaú, e normalmente, né, o Itaú ele é ali uma medida, né, um benchmark para o segmento dos bancos. Claro que o Bradesco já veio com bom resultado, o Santander também surpreendeu. Agora, Banco do Brasil pode ser essa decepção dos resultados e sim, né, juntar com esse cenário aí dúbio do governo, esse cenário de política fiscal, nos dando uma boa oportunidade de aportes. Então, para resumir o dia, Ibovespa sobe à espera de pacote da Fazenda. Nesse momento nós tivemos, né, hoje, o Fernando Haddad tendo uma viagem cancelada, adiada para a Europa, porque o governo, né, através do presidente, pediu para se reunir e tentar definir logo essa resposta com corte de gastos, tá? Né, taxa de juros longas despencam enquanto Haddad negocia medidas fiscais em Brasília. Aí as taxas futuras de juros, ou seja, a dívida, praticamente ali a forma do governo vai, né, no mercado contrair mais dívida, tiveram quedas. Então, com essa sinalização, o que eu acredito? O mercado, ele nesse momento, ele é ainda marcado por uma certa insegurança, tá? Nós teremos também divulgação logo logo da taxa de juros, no qual espera-se forte alta ou mais de meio ponto, aí pensando no médio prazo, é esperado no mínimo aí meio ponto na alta da taxa de juros, ao menos no curto prazo, com essa questão do governo. A verdade é que lá fora, né, você tem uma queda nos rendimentos das treasuries, definição de eleições nessa semana, tá, lá fora, e quem, né, assumir, depender de Trump, você teria um cenário um pouco mais complicado para o Brasil, principalmente, dólar, o pensamento aí de alguns analistas e economistas é acima de R$ 6, por medidas que devem implementar contra a China e, consequentemente, o Brasil sofre por ser um dos grandes parceiros comerciais da China. E se a Câmara vencer, você tem aí uma certa insegurança em relação à segurança mundial, né? Seja a preservação de alguns de alguns condicionamentos entre países divergentes e também uma questão inflacionária. No cenário brasileiro, os dois, né, os dois presidenciáveis nesse momento, você teria ali o Trump fazendo um arroxo maior, né, pelo menos pensando no curto prazo. Esse é o entendimento até agora. Então, alguns têm perguntado sobre fundo imobiliário, que tem caído bastante, né, mais de 3% negativo no ano, 6 meses, aliás.
Olha, pessoal, eu não tenho mais fundos imobiliários na carteira, tem muito tempo já, na verdade. A formação da carteira ela tem sido com ações desde lá de 2020 praticamente para cá, né, no crescimento da carteira. E o que que eu acredito, tá? O mercado está precificando 2 fatores do fundo imobiliário. Você tem o fator de risco número um, que é o risco de crédito, né, ou seja, calote, não pagamento, e você tem o risco de renda variável no preço desse imóvel. Por mais que o gestor pode falar, né, não, mas o imóvel tem um valor X mais 2, porém o mercado, no valor de mercado, só paga X mais 1, ou seja, isso está sendo precificado aqui na face em relação a alguns imóveis, fora também, né, aí outros fundos imobiliários entregando resultado ruim, ao menos aí em relação a não pagamento. Nos últimos meses nós tivemos histórico disso, tá? Então pesa muito, além, claro, né, da renda fixa ali, pagando cerca de 1%, a depender 0,07, 0,9, a depender do título sem imposto, e sem, entre aspas, né, ali a questão de você ter um risco de precificação, né, um risco de mercado dos ativos, tá? Então, esse também é um outro fator. Com relação a small caps, né, 98,27 BRL, o índice de small caps 3% hoje de alta, com essa queda da taxa de juros futuros, né, nós tivemos boa parte das small caps no curto prazo estão alavancadas com dívida alta, endividamento alto. Um destaque da carteira é Irani, 7,67, 5,79% de queda. Hoje eu negocio com o PRI na casa de 10 vezes, para mim não é interessante ainda aportes nesse preço e nessas condições. Claro, pode ter a divulgação de dividendos menores que no ano passado, mas na minha avaliação, o papel ele está até numa posição de preço bom, tá? Porém, se você olhar no que foi entregue, o que eu acredito, seria necessário aí entregar mais, tá? Entregar mais, seja em margens, recuperação de margens, talvez a entrada de novos pedidos, um novo volume lá para o quarto trimestre de 2024, ou seja, para o ano que vem, faria mais sentido num cenário melhor, até mesmo com a lateralização do papel, ali na casa dos R$ 7 mesmo, 7,50. Tem gente falando abaixo de R$ 6, R$ 5, mas acredito que dificilmente pode chegar com a precificação que já aconteceu. Pode acontecer, mas é o que eu vejo hoje, tá? Em Irani, pelo menos no médio e curto prazo. Sobre minério, novamente, mercado aguardando o avanço da China, né? Nós teremos aí o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo fazendo uma reunião no dia 8 de novembro, né? O final dessa reunião, que deve definir aí como que a China vai para o mercado atrás de mais, né? Aí, produtos, né? Pensando em demanda, pensando em estoque, para principalmente, isso é muito importante para minério de ferro, como que ela irá morder aí, né? Abocanhar um pouco esse mercado, pensando no médio prazo, tá? E quem reagiu muito bem foi Semin 3 no 6,30, 1,94% de alta hoje. Além disso, nós tivemos, por último, Transmissão Paulista recuperando os 24,60, 2,07 de alta hoje. Eu vou falar um pouquinho do meu pensamento sobre Transmissão Paulista pós-resultados, com os números fundamentalistas atualizados, né? E para mim também, hoje seria uma daquelas boas oportunidades de comprar renda barata, tá? Claro, você tem que estudar, acompanhar o papel, fazer sentido para você, se sentir confortável, mas sim, hoje, Transmissão Paulista estaria ali, pelo menos no radar, pelo que tem sido feito e pelo que ela pode entregar nos próximos anos. Há um PL de 4,88 vezes, é o menor da série aí dos últimos 4 anos, negocia a um preço sobre valor de patrimônio de 0,82 vezes, também é o menor dos últimos 4 anos, e negocia com dividendo yield superior a 9%, claro, ela ainda não fez a divulgação do dividendo desse ano, porém, né, superior já a 2022 e até mesmo 2023, só perde lá para 2021, que foi um ano fora da curva, tá? E também negociando com margem líquida de 46%, fora margem EBITDA de 69%, números arrasadores. EV/EBITDA na casa de 5,40 vezes e também
Crescimento exponencial, um dos fatores que eu presto atenção é o crescimento exponencial do valor patrimonial por ação, saindo dos R$ 21 lá em 2021 para os R$ 29,94, quase R$ 30 o VPA de Transmissão Paulista, tá? E o lucro cresceu? O lucro cresceu também nesse período, né? Saiu de 3,43 para 5,02, com um ROI de 16%. Também, né, em crescimento em relação aos últimos anos. Então, aí, né, fica a deixa para você acompanhar em relação à oportunidade de renda barata futuro para esses papéis. No mais, o vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Inclusive, nós estamos, né, em franco crescimento nesse canal para chegarmos a mais investidores. Bons apostas a todos vocês e até o próximo.